Então é o seguinte, oficialmente, muito boa noite a todos, né? Meu nome é Fernando Bazon, eu sou Head de Marketing aqui da Spibo e da Plary, que são duas empresas de educação internacional, uma com foco em trazer as melhores soluções de educação, de carreira, para quem está querendo estudar no exterior, né, aí no mundo inteiro, para estudantes do Brasil, da América Latina, e a Plary, que é uma empresa que trabalha também com esse tipo de soluções, mas ajudando muito mais a parte de outras empresas que também estão querendo levar soluções aí para quem quer aproveitar uma oportunidade no exterior. Hoje a gente vai estar passando para vocês aqui um workshop, uma apresentação, um bate-papo sobre carreira, sobre estudos, sobre lifestyle na Europa, e eu tenho aqui comigo três convidados. Eu ia falar dois, mas tem a Lari também, que é nossa convidada especial do meu time, que está sendo a host aqui desse webinar. Mas eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem muito rapidamente. Lari, a minha tela está liberada para eu compartilhar? Assim. Maravilha, então, pessoal. Vou compartilhar minha tela, a gente vai passando uma apresentação. De vez em quando eu volto aqui para a gente, para nossa imagem, para não ficar muito boring também. E o que eu peço para vocês é que, conforme está passando o workshop, fiquem à vontade para vocês enviarem perguntas sobre os tópicos que a gente estiver conversando na hora, para que a gente possa ajudar mais vocês. Ao final, a gente vai deixar aqui nossos dados de contato também, para que vocês possam, se precisarem, se quiserem, bater um papo com a Mafê, conhecer melhor como que funciona essa questão de planejamento de carreira na Europa, e do Caio também, que ele é um especialista em educação e também é representante da European University Business School. Bom, vocês veem minha tela? Sim. Sim. Maravilha, então. Bom, vou começar então. Esse cara bonito que está na capa ninguém conhece, tá? Só para começar bem. E essas pessoas sim a gente conhece, como eu já me apresentei. Caio, 30 segundos de puro amor para você se apresentar para as pessoas. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Meu nome é Caio Lima, eu sou Country Manager para a EU Business School para o Brasil. Sou responsável em dar todo o suporte e atenção aos estudantes brasileiros que têm interesse em vir estudar na Europa conosco. E então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais sobre estudo, desenvolvimento de carreira e a minha experiência pessoal aqui na Europa, fiquem aí conectados que a gente vai conversar bastante. Muito bom. Inclusive hoje a gente vai falar, vai usar o Caio como case para contar como que ele saiu do Brasil e foi para a Europa e hoje mora lá em Barcelona e estava contando agora há pouco como é que tá a abertura das coisas por lá. E com a gente também, a gente tem a Maria Fernanda Maffé Schleier, que é Student Advisor na Spibo, no meu time lindo, maravilhoso. Maffé, se apresenta para a galera, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Eu sou a Mafê, sou Student Advisor da Spibo. Eu sou aquela pessoa que vai auxiliar todo o planejamento de vocês, tá? A ponte para vocês saírem daqui do Brasil para começar esses estudos na Europa. E podem contar comigo, com a Spibo, que a gente está de portas abertas. Maravilha. E por último, Lari, dá o seu oi também para o pessoal. Afinal, você que está fazendo esse evento acontecer aqui com todo o carinho do mundo para todo mundo. Oi, gente, eu sou a Larissa, eu trabalho na equipe de marketing da Spibo, tô aqui para ajudar essa galera a brilhar essa noite. Então, vamos lá, todo mundo que tiver dúvida, fica à vontade para mandar para a gente durante a live, durante todo o workshop. Quem está assistindo a gente pelo YouTube pode mandar também as dúvidas no chat, e quem está aqui no Zoom com a gente, só mandar no Q&A que durante a apresentação ou no final a gente responde para vocês, beleza? Bom evento aí, galera. Obrigado, Lari. Então, partiu, vamos começar. Falando rapidinho aqui, a gente vai começar fazendo um panorama rápido sobre o que vai ser nosso workshop. Eu vou contar o case do Caio na sequência, a gente vai conversar como é que foi a saída dele de Campinas para os negócios na Europa. Depois a gente fala um pouquinho, sim, da European University Business School, para contar como é que é o processo de ajudar estudantes nas carreiras, como que ocorre o networking com empresas muito importantes da Europa e como que a universidade abre caminho para estudantes no continente europeu. A gente vai falar um pouquinho das cidades também. Hoje a gente vai dar um foco em Munique, Barcelona, Montreux e Genebra. Depois a gente fala um pouquinho mais de como que é estudar na Europa, quais são as permissões de trabalho, pois sim, os estudantes que estão indo para a Europa, eles podem trabalhar. Inclusive, eles podem tirar vistos pós-estudos para continuar por um tempo lá usufruindo do mercado de trabalho.
e a gente vai terminando falando um pouco dos benefícios Brasil versus Europa, futuro na Europa ou no Brasil, depois que você terminar seus estudos, e depois como tornar tudo isso possível. Então a gente vai falar do visto do estudante, a gente vai falar da aplicação numa universidade, planejamento financeiro e abrir a caixinha de Pandora aí para suas perguntas maravilhosas que a gente sempre tem o prazer e medo de responder. Então vamos começar. Primeiro, galera, fazendo um panorama geral aí da Europa, né? A gente sempre fala que, cara, não existe nada mais importante no mundo do que networking, né? Tipo, em qualquer lugar do mundo, as contratações, elas não levam só em consideração, tipo, suas habilidades, experiências, mas também a confiança, proximidade, o tato e, principalmente indicações, né? A gente sempre ouve falar quem indica, e isso realmente ocorre. E quando a gente fala no cenário, né, de estudos, quando a gente está, estudando, se especializando, fazendo um MBA, uma graduação, uma pós, para você construir esse networking e se conectar com os profissionais que vão lembrar de você quando surgir uma oportunidade de trabalho, isso tudo geralmente no primeiro plano está atrelado aonde você está estudando, né? Então, por exemplo, você está em Recife, você provavelmente vai conhecer bastante gente com oportunidades ali naquela região. Você está no Rio, em Campinas, né? E por aí vai. Alguns lugares, claro, eles são polos que atraem profissionais e oportunidades do Brasil inteiro, tipo São Paulo, outras capitais, são assim. Mas alguns lugares, claro, eles trazem networking internacional, né? E eu tô falando do quê? Da Europa, né? Muitos brasileiros estão trocando especializações daqui, né? Graduação daqui por alguns países na Europa. Por quê? Porque esses países, eles te colocam em contato com estudantes profissionais e professores do mundo inteiro, por eles estarem no centro do mundo, né? E por que mais que os estudantes eles trocam o Brasil pela Europa? Cara, porque lá, quando você viaja para estudos, como eu falei lá no começo, você tem permissão de trabalho. Você pode ganhar em euro, você pode ganhar, se você está em outro país, você ganha na moeda local, você ganha em euro, você ganha em dólar, se estiver no Canadá, nos Estados Unidos, sei lá. Então, assim, você pode trabalhar, entrar no mercado de trabalho local, atuando na sua área também e ganhando na moeda local, né? Networking, como eu disse lá no começo, é legal você também entender que estrangeiro não vira a cara para brasileiro, tá? Apesar da gente ter essa coisa daquela síndrome de vira-lata, no mundo dos negócios não tem essa. A porta tá aberta para quem é bom, para quem tá com vontade de trabalhar. Essa é a moeda de troca no mercado internacional, em qualquer lugar do mundo, assim como é aqui na nossa empresa, por exemplo. Quem tá com vontade de trabalhar é quem dá certo. E assim, uma coisa que eu acho muito bacana, pode parecer bizarro, né? Assim, tipo, mas como é que vai ser esse networking? Quem que eu vou conhecer de importante? Qual que é a diferença de eu estudar na Europa? Por exemplo, você pode estudar na Europa e você ter contato, ter aula, ter apresentações, por exemplo, com o CEO da Nestlé, ou, por exemplo, com o chefe de operações do Manchester, ou, por exemplo, com o cofundador do Starbucks. E, tipo assim, é real, né? E é por isso que eu trouxe o Caio para falar um pouco desse tipo de aproximação que a universidade na Europa traz com o mercado. Tem cursos de especialização e graduações assim. E, cara, na Europa é onde está a sede das maiores multinacionais do planeta. Os talentos, as pessoas importantes estão para lá. Para quem busca, cara, uma especialização, uma graduação, né, de alto nível no exterior, em uma universidade com qualidade global, esse é um grande benefício. É um programa de estudo que insere você assim, num outro patamar para você quando você retomar sua carreira no Brasil ou para abrir caminho para empresas na Europa, né? Fora isso, para quem pensa em startups, para quem pensa em negócios do futuro, para quem pensa em se aventurar, cara, só na Europa, para você entender, né? A Alemanha é o país líder do ranking de melhor ambiente para desenvolvimento de startups. O governo alemão ele oferece um monte de incentivo de recurso para empreendedores. Além de que o custo de negócio na Alemanha, por mais que possa parecer caro, ele é muito mais barato do que, por exemplo, vários outros países da Europa Ocidental, como a Inglaterra, por exemplo. Aí você pega, por exemplo, na Suíça. Suíça é o terceiro lugar no ranking de startups porque ele tem uma carga regulatória muito baixa. Né? A gente sempre ouve falar da Suíça de uma forma meio estranha, mas tem um lado bom para quem quer empreender. Né? A carga regulatória de lá é muito diferente, por exemplo, daqui do Brasil, que é quase um parto você tentar empreender. E Barcelona, né, a própria cidade específica, né, de Barcelona, cara, só Barcelona tem mais de 1.300 startups e metade dessas startups, cara,
levantou mais de 3 bilhões de reais em investimento nos últimos 5 anos, né? Fora os eventos muito legais e coisas que acontecem por lá. Enfim, eu queria passar esse apanhado rapidinho da Europa, assim, do cenário, do que a gente está falando de estudos e de mercado e tudo mais, mas eu acho que o mais importante do workshop de hoje é a gente falar um pouco de experiência. Como fazer isso acontecer, né? E existe case, queria saber quem que consegue, como é que funciona essa jornada toda de quem sai do Brasil para a Europa. E por isso que hoje é um dos motivos que a gente trouxe o Caio para cá, né? O Caio Limoli, que ele é representante, ele é Business Developer da European University, mas não só isso, esse cara já passou tipo, pela Bosch, ele já passou por empresas partindo de uma carreira aqui do Brasil, né? Até o case que a gente mostra aqui, né? O nome é de Campinas para os negócios na Europa. E com esse homem de cabelo lustroso maravilhoso aqui, Caio, eu vou chamar ele para bater então um papo, contar a experiência dele. Eu vou parar no meu compartilhamento de tela aqui, para não ficar toda hora lá no slide e tudo mais. Mas então, Caio, queria começar a bater esse papo contigo, né, sobre como começa uma carreira de quem está no Brasil e tudo mais, mostrando sua própria experiência. Como que Vamos lá, você Fer. chegou na Europa? Como que começou essa história aqui no Brasil? Vamos lá, Fer. Legal, muito legal poder compartilhar isso com vocês. Acho que só antes de responder a sua pergunta, se você me dá um minutinho, eu acho legal poder compartilhar com vocês, né? Você falou muito a Europa, e as pessoas até podem falar, poxa, mas hoje em dia tem muita coisa boa nos Estados Unidos, tem muita coisa boa na Malásia, Singapura, China, e é claro que tem vários outros centros se desenvolvendo, mas eu acho que vale ressaltar que a Europa foi, né, e continua sendo a nossa origem, tá? E então, logo, é a origem de muitas empresas globais também, e a Europa continua sendo o centro do mundo hoje. Por mais que nós tenhamos centros desenvolvidos em outros lugares, a Europa não deixou de ser o centro do mundo, até pela localização geográfica, faz essa ponte entre Ásia e América sempre. Então, você está bem localizado na Europa, te dá um hub muito fácil para o mundo inteiro. Então, acaba sendo um destino muito, muito interessante. Tá? Fer, respondendo a sua pergunta e trazendo um pouco do meu case, né? O que eu acho interessante. Eu, desde o começo, sempre gostei muito e fui muito fissurado por viajar, por cultura, as nossas origens, né? A maioria dos brasileiros tem origem aqui na Europa, italianos, portugueses, franceses e seja qual nacionalidade for. E eu sempre tive essa curiosidade. Desde o começo, eu fiz um intercâmbio aqui para a Espanha quando eu tinha 16 anos, então aí já aprendi o espanhol. Depois, quando voltei, comecei a trabalhar na Bosch, tive a oportunidade de, pela Bosch, vir um ano para a Suíça, tá? Então, trabalhei um ano na Suíça pela Bosch, retornei ao Brasil, continuei trabalhando na Bosch com oportunidade de viajar à América Latina e diversos outros países, como Alemanha, como Taiwan também, tá? E depois eu tive, vamos dizer assim, eu tive um estalo de vir para a Europa por conta de uma oportunidade que eu perdi. Na verdade, eu perdi uma oportunidade de trabalhar na Europa porque eu não tinha minha cidadania italiana. Então, vamos dizer assim, eu tinha o networking, eu tinha o conhecimento, eu tinha o conteúdo, só que eu não tinha uma coisa muito importante que era a cidadania. E na época, né, nem todas as empresas, nem todos os governos costumam facilitar muito essa questão de visto, né? E foi aí que eu resolvi vir para a Europa pela terceira vez para fazer a minha cidadania italiana, que eu estava decidido a nunca mais perder nenhuma oportunidade. E aí que a gente entra, né, naquela conversa que a gente teve um dia, que a gente falou, pô, vamos compartilhar essa história aqui, que é bacana, né? Que você falou, poxa, Caio, hoje você trabalha na Europa, você conseguiu, você já está aí há 3 anos trabalhando, só que como é que foi esse caminho, né? O que você acha que seria mais fácil para quem estuda, ou então para quem tem algum contato? O que eu posso compartilhar com vocês? Óbvio que ter o networking, ter o conhecimento das línguas sempre vai ajudar muito. Só que eu definitivamente, né, acredito que o estudo é uma excelente porta de entrada para o mercado europeu. Por quê? Uma vez que eu cheguei aqui e
E aí eu fiz a minha cidadania italiana, né? Saí da Itália, acabei vindo para Barcelona, que eu tinha alguns conhecidos aqui, já falava espanhol, isso também facilita para você buscar alguns contatos e desenvolver sua rede, tá? Eu senti que eles me viam, né, logo de início, como um aventureiro. Ou seja, você é um cara que tem um currículo bacana, você é um cara que tem uma experiência boa, né? Trabalhou em multinacionais no Brasil, teve experiência no exterior, fala os idiomas necessários, porém você acabou largando um emprego no Brasil, veio aqui para a Europa, até eu te contratar, eu te treinar, e será que daqui 6 meses você não vai querer voltar para o Brasil, ou então vai querer ir para a Austrália, ou sei lá o que você vai fazer? Então, eu sinto que eles tinham muito essa visão no início de quando eu estava aqui, pelos primeiros 6 meses até um ano, de que eu era um aventureiro e que era arriscado investir em mim, né, em me dar um emprego, vamos dizer assim, um pouco melhor, né, porque eles não tinham essa segurança, né, do que eu vim fazer aqui na Europa e se eu realmente Tipo, iria ficar. eles enxergavam você como um cara que conseguiu uma oportunidade, mas uma oportunidade temporária, mas que poderia estar usufruindo, dessa ou também oportunidade que eles estavam te dando só para passar um tempo por aí. Exatamente, como vou pegar esse trabalho e daqui a um tempo eu vou embora, né? Então tinha essa desconfiança. E aí o que eu estava conversando com o Fernando, que eu sempre compartilho, né, com o pessoal que tem interesse em fazer esse movimento do Brasil para a Europa, né, e se realmente acha que vale a pena estudar ou não. Você quando vem para cá, né, um estudante quando ele vem para cá e ele está disposto a fazer um curso de um ano e meio, se profissionalizar, aprender o idioma local, né? Você está investindo no país, tá? Você quando sai do seu master, do seu MBA, do seu bachelor, você não é visto como um aventureiro, porque primeiro você, né, se profissionalizou, você investiu no país em que você optou por morar, vamos dizer assim, né? Você gastou dinheiro, vamos falar dessa maneira, na economia local, você já vive aqui há um ano e meio, então eh, na visão deles, você já teve o tempo necessário também para conhecer o país, né, e ver se você realmente vai ficar aqui. Então, quando você termina esse período de estudo, você não é mais considerado, vamos dizer assim, um aventureiro. Então, as empresas, de modo geral, não têm esse pé atrás com essa pessoa, com esse profissional, né? Muito pelo contrário, ele acaba até sendo muito bem visto. Você acha que, de certa forma, não, é que talvez eu fale de uma forma errada, mas você talvez seria o exemplo do que não fazer? Olha, Fer, eu não vou dizer o exemplo do que não fazer, né? Até porque, de uma forma ou de outra, as coisas se encaixam, acaba dando certo, e poderia ter dado muito certo também, né? Então, assim, poderia ter conseguido aquele outro emprego que eu tinha em vista. No bom português, eu mexi os meus pauzinhos aqui, porque como eu tinha tido aquela experiência anterior de morar aqui, então eu era um cara que eu tinha contatos, né? Então poderia ter dado certo, mas eu acredito que quem, né, vem com esse movimento do estudo, você tem um movimento que é considerado muito mais natural, né? Então, como ele é um movimento mais natural, ele é muito bem visto, tá? Eu Então, entendo. daí as empresas não têm. Você tira esse receio, tá? E durante esse período você também consegue desenvolver o networking. É até isso que eu ia falar, né? As boas universidades, né? E aí eu tô inserindo, né, a European University nesse hall. As boas universidades, ela tem um departamento de Career Services bem avançado, não é? Que ele coloca os estudantes realmente em contato para entender o ambiente de empresas, para trazer líderes para próximo deles, para fazer visitas. Como que funciona um departamento desses, por exemplo, Claro, na European University? as boas escolas, né, as boas universidades, elas perceberam que não basta ficar só na sala de aula, né? Óbvio, você tem que ter um corpo docente muito bom, você tem que ter uma estrutura muito boa, mas
para a própria faculdade ter sucesso, né, para a própria escola ter sucesso, ela tem que conseguir fazer com que esses estudantes, né, com o que ela ensinou, seja prático, né, e que isso seja aplicável no mercado de trabalho, que as empresas reconheçam essa qualidade. Então, hoje, as escolas e a U Business School, ela se movimenta muito com isso, fazendo esse networking com as empresas que nós temos ao redor do campus. E aí, uma das grandes vantagens da U, por nós temos uma escola internacional, nós temos 4 campos, então nós conseguimos movimentar uma rede de networking com empresas, né, ao redor de 4 campos em 3 países na Europa, né? Suíça, Espanha e Alemanha, nas regiões aí de Munique, Barcelona, Genebra e Montreux. Então, a IU hoje, né, desde o estudante que ele vem para um bachelor até o que está no MBA, né, nós desenvolvemos contatos com as empresas, tá? Então, nós temos o Career Services, que ele vai desde auxiliar os estudantes mais jovens, né, esses que vêm para fazer um bachelor, que é um curso mais de iniciação, vamos dizer assim. Uma pessoa que nunca teve contato com o mercado de trabalho. Uma pessoa que nunca teve contato com o mercado, que nunca fez um currículo, que vai precisar fazer um primeiro LinkedIn. Então, vai desde um assessoramento, vamos dizer, tá? Até os eventos de networking com as empresas da região. Então, nós convidamos essas empresas da região, desenvolvemos networking com as empresas, convidamos o corpo de diretoria dessas empresas para conhecer a U Business School, para que os estudantes conheçam as empresas também, porque para as empresas é interessante que os novos estudantes a conheçam, né? E aí a gente começa a desenvolver essa relação diretamente com as empresas para que nós tenhamos também as vagas de estágios, que nós tenhamos as feiras de trabalho, né? E aí já entrando nesse ambiente, além de fazer esse networking com as empresas, né, nós fazemos os eventos de networking com os ex-alunos da U Business School, né? Então hoje, para você ter uma ideia, nós temos praticamente aí 28 mil ex-alunos que estão espalhados pelo mundo, mas uma boa parte concentra-se nos países europeus, né? E hoje esses estudantes ocupam cargos, né, em empresas, e isso facilita o nosso networking. Tá? Que é o que a gente fala, né, das primeiras pessoas que você conhece que vão te dar as primeiras oportunidades, né? Exatamente. Lari está aqui, devemos ter perguntas, né, Lari? Temos perguntas. O pessoal aqui está com bastante dúvida referente à cidadania, né? O Vitor aqui perguntou o quanto a ausência da cidadania pode prejudicar essa evolução profissional na Europa, né? As empresas estão abertas a dar oportunidade para estudantes sem cidadania? É uma dúvida parecida com a do Wellington também, que ele mandou aqui no Q&A, que ele quer saber qual é o melhor caminho para o pessoal que tem idioma, tem experiência, mas não tem a cidadania. Vamos lá. É claro que ter a cidadania facilita bastante e já é uma grande ajuda, né? Você não precisa nem de visto para vir para o país, nem nada. Porém, né, adiantando um pouquinho o tema, né, que isso até acho que viria um pouquinho depois, né, vários países da União Europeia hoje, inclusive a Espanha e a Alemanha, eles têm falta de mão de obra qualificada. Por que isso? Né? A população da Europa, de modo geral, fazendo uma análise rápida, é uma população relativamente velha e que nos próximos 10 a 15 anos, muita gente que tem aí entre os 55 e os 60 anos vão se aposentar e eles não têm a mesma massa de pessoas, né, preparadas para assumir esses cargos de gestão. Então, muitos países europeus hoje têm políticas, né, que beneficiam estudantes. Então, quem vem, né, para estudar e investe no país pode pedir, né, o que nós chamamos de Job Seeking Visa, né, que é o visto para buscar trabalho, né? Então eles te dão, quando você termina o seu ensino superior, eles te dão um período de tempo para você buscar uma oportunidade profissional, e você conseguindo essa oportunidade profissional, eles alteram o seu visto para o visto de trabalho, tá? Então tudo isso, né, tem uma via de mão dupla, né? Tem o interesse do país e tem o interesse do estudante também, mas isso para pessoas que fazem um ensino superior, pessoas que são preparadas, né? Exato. Não é para qualquer perfil. Essa é a diferença que eu acho que define bem o que o Caio queria falar do que as empresas enxergam talvez como um aventureiro.
para uma pessoa que está lá investindo porque ela quer realmente construir uma carreira por lá. Ela está se especializando, ela já tem um visto de estudante que pode ser transformado num visto de trabalho, independente de você ter a oferta de emprego dessa empresa, e que você vai poder ficar mais um ano e meio e tudo mais. A gente vai falar com mais detalhes isso daqui a pouco, Exatamente. para você buscar empregos na sua área. Ah, não consegui um emprego na minha área, eu consigo ainda ficar na Europa enfim, ter mais retorno sobre investimento também, para trabalhar com outras coisas? Sim, você pode. Então a gente vai dar uma especificada em breve mais sobre isso. Posso Claro. continuar, Lari, ou tem mais perguntas no tema? Temos mais perguntas, mas acho que dá para segurar mais um pouquinho, que algumas vão ser respondidas um pouquinho mais para frente também. Fechou. Eu vou compartilhar novamente minha tela só para mostrar rapidinho. Eu vou ilustrar o que o Caio estava falando sobre, né, as visitas, as coisas que a universidade tende a oferecer de contato com o mercado. Deixa eu colocar aqui novamente minha apresentação. Assim, né, como a EU tem o programa Learning from Leaders, dá uma olhada assim, eu fui lá no site deles e eu printei na cara dura, assim, várias pessoas que estavam fazendo apresentações nesse último ano, né, tudo online, porque não tava, né, pandemia, o pessoal não tava podendo fazer visitas presenciais, mas só as pessoas que estavam fazendo apresentações para a European University nesse período de 2020, para vocês terem uma noção. Então, ó, Strategic Advisor da fundação do Bill e da Melinda Gates. Esse cara tá ferrado, né? Porque eles acabaram de se separar, então vai dar problema para ele. Então aqui, ó, CEO da Nestlé, CEO do Manchester City, CEO da nossa, essa palavra é maravilhosa. Cofundador de Imagine, aí você tem La Roche, você tem, cara, cofundador de Starbucks. É só uma galera, e assim, eu não tô passando 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, tem um monte. Se eu for passar a lista aqui, inclusive eu vou mandar para vocês depois essa apresentação, aí vocês vão poder ver tudo que a gente tá passando aqui, tá? Mas ó, aqui ó, essas eram as presenciais, né, logo antes de entrar no lockdown, mas ó, chairman da Nestlé, chairman do Credit Suisse, o Banco Ferradão, cara, o Kofi Annan, secretário-geral da ONU, fazendo evento com os caras, então, tipo, o negócio é outro nível. É uma coisa muito bacana. Então, assim, você está em contato com pessoas de um nível muito alto aqui. O fato de estarmos em cidades estratégicas na Europa, né, são cidades que são sedes de muitas dessas empresas, né, ajuda com que a gente faça uma série de contatos, né, e aí a IU, ela acredita muito que o estudante ele não tem que ficar só na sala de aula, né, ele tem que ter o contato com as lideranças, né? Então é muito importante o estudante, para ele estar preparado, ele ter o contato com quem é líder, Sim. com quem efetivamente toma a decisão, com quem faz a gestão de outras pessoas. Até deixando passando o vídeo aqui enquanto você está falando, Caio, para mostrar um pouco dos eventos, né, que rolam, né? Essas interações com as empresas, visitas, tem apresentações também, né, que acontecem não só na universidade, mas aí dá para ver os seminários que acontecem. Isso tudo são destaques de 2019, né, pessoal? Claro, 2020 não teve como ter visitas, mas para vocês 2020 nós tivemos os eventos online, né? Então, um pouquinho aí para mostrar para vocês. Não vou passar o vídeo inteiro, eu acho que não é necessário, mas era para vocês terem um gostinho, assim, de que realmente networking não é blá blá blá. Realmente acontece e acontece em alta classe. Vocês viram o nível da galera que estava em contato com o pessoal. Caio, pulando um pouquinho essa parte, eu queria falar um pouquinho das cidades, né? Um pouquinho assim, Claro. qual que é a diferença? Então, pô, tem pessoas e pessoas, cada um tem o seu perfil, o jeito de viver, e que a Europa é um país, cada pedacinho muito diferente do outro. Então eu queria que você falasse assim, até da sua experiência, você tá aí, você visitou esses países, falar um pouquinho da diferença das cidades principais que a gente está tendo como destaque hoje. Como que é viver em Munique, por exemplo? O que você destaca da cidade? Tá. Cara, Munique é uma cidade muito vibrante, é um dos principais polos da Alemanha. A Alemanha hoje é o principal país da União Europeia em termos financeiros, e a região de Munique, industrialmente falando, é a mais importante da Alemanha. Então é uma cidade muito viva, uma cidade rodeada por grandes empresas, mas que também tem muitas atrações, né? Porque como você tem uma galera do mundo inteiro sempre ali a trabalho, você acaba tendo outros polos, como a própria Oktoberfest, toda a cultura da cerveja, os parques. Munique é uma das cidades mais verdes da Alemanha, né? A cidade que mais tem bicicleta na Alemanha também, vai ser considerada uma
mais verdes por todas as políticas, né, de carro elétrico, poluição e tudo mais, o próprio time de futebol, o Bayern de Munique, que traz muita atenção. Então, é uma cidade que tem muita vida, é uma cidade gostosa, 2,5 milhões de habitantes, não é aquela loucura de São Paulo em um trenzinho, um metrô, em meia hora você está em qualquer ponto da cidade, então você tem a atmosfera de uma cidade grande, com a vantagem da eficiência alemã de estar em qualquer ponto da cidade, com muita cultura, né, com muitos eventos, então é uma cidade bem interessante de se viver. E uma coisa legal também é que aquele joelho de porco que ela mostrou no começo do vídeo é um absurdo, eu já comi, é muito bom. É animal. E cerveja na conveniência custa €1, tipo, nível Paulaner. Você compra uma Paulaner de 600 ml por €1 na conveniência, enfim. 85 centavos. Deixa eu só aproveitar que o Caio falou um pouquinho de Munique, né? Eu estive lá também, é incrível mesmo, né? Tem muitas pessoas que quando falam Alemanha, falam, mas o alemão é aquele povo um pouquinho, né, grosso, e realmente a gente vê que em Munique não é, né? E cai uma dúvida assim que sempre a gente ouve é a seguinte: poxa, eu não falo alemão, como que eu vou me virar só com inglês lá? Você vê essa dificuldade lá em Munique? Não vejo essa dificuldade, tá? Munique é uma cidade muito internacional, né? A grande maioria das pessoas falam inglês fluentemente, né? Dentro da escola, a língua oficial é o inglês, O curso é mas inglês, né? o curso é inglês em todos os nossos campos, mas durante o primeiro ano nós damos algumas aulas de alemão básico, exatamente para os estudantes conseguirem ter uma adaptação um pouquinho mais suave, vamos dizer assim, nesse quesito idioma. E, né, convenhamos, o alemão não é uma língua fácil, mas ao mesmo tempo, né, é um excelente desafio, porque hoje em dia, se profissionalmente falando, né, porque vamos lembrar que a gente está falando aqui em oportunidade de trabalho, a gente está falando em carreira e está falando em business, né? Hoje em dia, se você tem o alemão desenvolvido, você tem a oportunidade de trabalhar com o principal mercado europeu. Então, isso te traz muitas vantagens. Falo por mim mesmo. Por exemplo, eu aqui em Barcelona, hoje, se eu soubesse, né, falar alemão, ou muitas outras pessoas que eu conheço soubessem falar alemão, teriam oportunidades ainda melhores. Por quê? Porque esse profissional que pode lidar com a Alemanha, que é o maior mercado da Europa, ele é mais valorizado. Muito bom. Vou passar para a próxima cidade aqui. Eu queria que você falasse rapidamente de Montreux. Montreux é uma cidadezinha suíça, estereótipo, linda, na beira do Lago de Genebra, de costas para os Alpes, tá? É uma cidade que tem um clima muito tranquilo. Eu diria que é um local para quem deseja ter muita tranquilidade e relaxar durante esse período dos estudos, né? Curtir um pouco mais a natureza, ter esse contato um pouco mais bucólico, né? Eu diria que, assim, no geral, são para pessoas mais tranquilas, mas também é uma cidade que tem o Festival de Jazz no verão, que é o principal festival de jazz da Europa, né? É muito conhecido, tem várias conferências que são feitas ali na região de Montreux. Então, você tem um pouquinho aí dos dois mundos, uma cidade bem pequenininha e agradável. Cara, eu sou maluco para ir no festival de jazz. Tá Vamos lá. convidado. E Genebra, cara? Genebra tem toda aquela questão de diplomacia para quem Ué, pensa em estar próximo, né, ao centro diplomático do mundo, né? Genebra é uma cidade muito bacana, porque, se eu não me engano, é 50 a 55% da população de Genebra é composta por estrangeiros. Então é uma cidade que ela não é muito grande, né? Como nada na Suíça realmente é muito grande, para ser honesto. É uma cidade de, se eu não me engano, mais ou menos 600 mil habitantes, mas é uma cidade muito viva, porque tem muita gente de fora, tem muitas culturas se mesclando, e ao mesmo tempo, Genebra também é conhecida como a capital da diplomacia, né? A sede da ONU, da Unicef, de várias outras organizações não governamentais. Então, você, apesar de não estar numa cidade, vamos dizer assim, tão grande quanto Londres, quanto Munique, Berlim, mas você tem um networking ali de primeiríssima classe, né? Você está em contato com headquarters de empresas, com pessoas que trabalham na ONU, na Unicef, Credit Suisse. A região de Genebra tem mais de 140 headquarters de multinacionais, tá? Então, realmente é uma cidade
assim, muito segura, muito gostosa, com pessoas, vamos dizer, num nível geral de altíssimo nível intelectual. É um networking refinado, eu diria. Muito bom. E para terminar, acho que deve ser o seu xodó aqui do que a gente vai falar agora. Falar um pouquinho de Barcelona. Barcelona realmente é uma delícia. Para nós que somos brasileiros, é uma cidade que tem uma adaptação um pouquinho mais fácil para os brasileiros, até por uma questão de clima, né? Tem um clima um pouquinho mais ameno, mas é uma cidade que vive de frente para o mar, é uma cidade que atrai muitos jovens até da própria Europa, né? Então é muito legal que aqui convergem jovens do mundo inteiro que vêm em busca de uma boa qualidade de vida, desse clima de praia, né? Então, por isso mesmo que você comentou no começo, né? Barcelona tem hoje 1.300 startups, né? Barcelona abriga o Fórum Europeu de Conectividade, é considerado uma das cidades com melhor conectividade entre serviços e tudo mais. Então, é uma cidade muito viva. Por quê? Porque você tem muitos jovens, você tem um entorno empresarial muito ativo, né? E muito de disruptura também, ao mesmo tempo que é uma cidade que mescla questões gastronômicas, questões culturais, né, muito interessantes. E para quem gosta também, né, de vida noturna, festa, né, o espanhol ele traz um pouco mais desse sangre caliente, né, que os brasileiros estão acostumados. Então eu diria que assim, também para quem é jovem e quer misturar um pouco de estudo, né, que a gente falou, é uma cidade fantástica para você realizar os seus estudos. Muito bom. Eu acho que eu não poderia, porque eu não tenho nível de comportamento suficiente para me portar numa cidade dessa. Bom, Entendi. vamos lá. Depende, você tem que fazer igual, você tem que fazer igual eu, Fernando. Você tem que vir acompanhado, entende? E aí Entendi. você tá sob custódia. Vamos lá, galera. Voltando um pouquinho agora para parte de, tá bom, os quesitos de estudante na Europa. Queria entender assim, um bacharel, um MBA. Lembrando, né, que a gente está fazendo esse workshop para diversos níveis de estudo aqui, desde a pessoa que está entrando nos estudos, lá saindo do colégio, até as pessoas que estão querendo se especializar, querendo realmente dar um step diferente na carreira por meio dos estudos. Como que é a duração? Eu sei que é um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Queria saber também um pouquinho da questão de permissão de trabalho de vocês Claro. e como vai funcionar o visto pós-estudos, que é aquele visto que a gente estava falando, que a pessoa pode permanecer após terminar, podendo trabalhar full-time, avonte e tudo mais. Começando pela duração dos cursos, cara, como que funciona aí na Europa? Cara, é bem interessante, né? Porque normalmente o bacharel aqui na Europa, ele tem, falando das áreas de business, né? Porque no medicina e tudo isso aí pode ser um pouco diferente, mas normalmente os cursos mais voltados para áreas aí de business, ciências humanas, administração, eles têm duração de 3 anos, tá? Então, eles são feitos em 3 anos. O que eu acho legal ressaltar aqui, né? Muita gente no Brasil fala, poxa, mas 3 anos e tem a mesma validade, é um bacharel também, no Brasil é 4. O mais importante para um bacharel ser considerado um bacharel, ele tem que ter um número mínimo de créditos, tá? E pela Convenção de Bolonha, ficou estabelecido que o número mínimo de créditos é 180. E aí, cada país, né, acabou desenvolvendo isso de uma maneira um pouco diferente. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil nós estamos acostumados que um bacharel em administração, comunicação, marketing, né, ele tem esse mínimo de 180, ou ele pode até ter mais, mas a gente tem o costume de dividir isso num período de 4 anos, né? E aí a gente faz ao longo de 4 anos. Aqui na Europa, normalmente esses cursos eles são divididos em 3 anos, né? Então, normalmente, né, você consegue se graduar em 3 anos. Então, isso também é uma vantagem frente ao Brasil, né? Porque aqui, vamos dizer assim, você economiza um ano. E aí, no caso da EU Business School, inclusive, como nós temos vários semestres quebrados ao longo do ano, tá? Nós temos os 2 principais semestres, mas o período de verão aqui, como normalmente ele é muito longo, nós criamos alguns pequenos períodos de estudo, e aí, se algum estudante tem interesse, ele pode até, né, acelerar ainda mais os seus estudos e na EU Business School se graduar em 2 anos e meio, tá? Então isso é possível, né? E o E lembrando, mesmo, acaba sendo um investimento até mais baixo, né, do que se você tivesse que estudar 4 anos.
Exatamente, porque pensa que um estudante de 4 anos, ele, né, ele tem que viver, comer, beber, e teoricamente ele não está produzindo ainda, né? Ele está só gastando dinheiro do pai nesse momento, né? Então, não, isso conta bastante. Eu converso com pessoas no Brasil que às vezes iam fazer INSPER, FGV, BMEC, Mackenzie, SPM, e se você colocar na ponta do lápis, faz diferença um ano, né? Faz bastante Com certeza. diferença. E lembrando que na IU, o nosso bacharel, ele tem 240 créditos, tá? Ou seja, se você pegar o mínimo, que são 180, nós temos bastante créditos a mais, inclusive, né? E aí, entrando em Masters e MBAs, né? Os Masters e os MBAs, eles podem variar entre 1 ano até 2 anos, né? Isso, é, na U Business School, o nosso Master, ele é exclusivamente de 1 ano, e o MBA, ele é de 1 ano também, porém, aí no caso, para quem tem cidadania, ele pode ser feito em até 2 anos, na modalidade que a gente chama de part-time, ou seja, você espaça um pouquinho mais esse período de estudo, né? Então, é bem interessante que o nosso Master e o nosso MBA, nós temos 3 inícios por ano, né? Então, são 3 trimestres de estudo ao longo desse ano de estudo, e aí o interessante é que nós desenvolvemos eles de maneira independente, né? Exatamente para que o estudante tenha um pouco mais de flexibilidade e possa dar início em qualquer um desses trimestres, né? Então, nós temos um que começa em outubro, temos um que começa em janeiro e tem um que começa quase em abril, né? Então os estudantes acabam tendo aí essa oportunidade para se programar ao longo do ano. Excelente. Agora vamos falar do que interessa, que eu tenho certeza que muita gente, né, até a maioria das perguntas, né, sempre vão se endereçando nessa parte, que é a questão da permissão de trabalho. Até queria chamar a Mafê para falar um pouquinho dessa parte. A Mafê, ela é super especialista em diversos países que oferecem, né, intercâmbio de estudo com possibilidade de trabalho. Mafê, como que funcionam as regras na Europa ou varia de país para país? Como que são essas permissões? Assim, a pessoa ela pode trabalhar à vontade, a partir de quando que ela pode trabalhar? Como que funciona esse processo? Bom, as permissões, né, de trabalho na Europa, a partir do momento, né, que ela está inscrita num curso superior, ela já pode trabalhar, tá? É limitado a 20 horas semanais, enquanto ela está fazendo o curso. Por isso que é bem bacana as permissões pós, né, pós conclusão de curso, que você pode trabalhar mais full time, tá? Então, é permitido, sim, desde que ele chegou na Europa, né, principalmente Alemanha, né, ele já pode trabalhar assim que chega, e no período que a gente chama de part-time, porque ele tem que estudar também, né? Então, eles dividem as horas para poder trabalhar lá. Sim, e o que eu acho muito bacana também falar da permissão de trabalho, né? A gente está falando aqui de você ter uma limitação de horas, que você pode ser contratado por uma empresa europeia. Agora, assim, nada impede vocês, pessoal, digamos que você sai aqui do Brasil para estudar na Europa e você é um profissional freelancer, ou você trabalha remoto para uma empresa aqui no Brasil, você está prestando um serviço, uma coisa que não tem nada a ver na Europa. Você tem a liberdade e a vontade, tá, para continuar fazendo isso lá, e isso não conta para suas horas que você está trabalhando. Então, se você é um workaholic, ou se você está com vontade de, por exemplo, ter um retorno de investimento mais rápido quando você estiver na Europa, não existe essa limitação. Você pode continuar prestando seus serviços para outros lugares da forma que você bem entender. E aí, se você quiser utilizar suas 20 horas para trabalhar na Europa, para a Europa, com um contrato europeu, ganhando em euro e tudo mais, tudo legal, bonitinho, lindo, você também pode. Então isso é bacana porque tem hoje, né? Porque hoje acontece muito. Talvez há 3 anos atrás a gente não tivesse tendo essa conversa, mas com a pandemia você vê o tanto de gente que hoje tem a liberdade de trabalhar para onde for, de qualquer lugar do mundo. Isso está cada vez mais se tornando possível. Inclusive, Fer, eu acho que uma opção bem interessante que as pessoas passaram a valorizar um pouco mais agora, né? A U Business School, nós temos o nosso campus online tem quase 10 anos já, ou seja, não é uma coisa nova, né? Óbvio que ter o campus online facilitou muito nesse momento da pandemia, mas o próprio estudo online ele tá sendo, né, muito mais aceito agora. E uma opção que a gente tem de estudo aqui,
né, seria exatamente o estudante que ele quer fazer um master, ele quer fazer um MBA, mas ele não tem essa disponibilidade, às vezes, para ficar esse um ano completo aqui conosco. Como a grade e o conteúdo programático do nosso MBA online é idêntico o do MBA presencial, apenas com as diferenças de estar presencialmente ou não, né? O estudante ele pode, por exemplo, fazer um trimestre do nosso MBA de forma online, e aí no Brasil, então ele pode fazer isso enquanto ele está trabalhando no Brasil e tudo mais, né? E depois ele pode se juntar a nós aqui e fazer 2 trimestres conosco. Isso é bem legal. Dessa forma, ele consegue, né, vamos dizer assim, viabilizar o investimento, caso ele esteja com dificuldades, questão de ficar o ano inteiro fora, ou então até questão do trabalho mesmo. Às vezes ele consegue fazer um acordo que ele fala, olha, eu vou ficar 6 meses lá e não um ano inteiro, entendeu? Então, 6 meses eu vou trabalhar de home office, a gente faz as reuniões e tudo mais, mas não vai ser um ano inteiro mais, vai ser só 6 meses. Então, às vezes, facilita na negociação. É isso aí, eu acho que para fechar essa trinca de assuntos, né, de visto, de permissão de trabalho, por último, eu queria falar um pouco o que é esse Job Seeking Visa, né? Como é que funciona esse visto pós-estudos? Mafê, é uma das coisas que as pessoas mais buscam pra gente aqui, né? A gente como consultoria para carreira, para cursos internacionais. O que é um visto pós-estudos? Isso aí é um super atrativo, né? Quando a gente fala de ensino superior fora, tá? Então, no caso da Espanha, assim que você termina o teu curso, você tem 12 meses que você fica na Espanha praticamente, né, podendo trabalhar full time diretamente. Aí não Isso tem aí mais aquela, não tem mais aquela não limitação das tem 20 mais a horas. restrição, né? Ele está exatamente para sair buscar o trabalho na área que você se formou, né? Para te possibilitar a ficar mais tempo no país, né? No caso da Alemanha, um pouquinho mais, são 18 meses após o término do curso, né? Se você busca algo assim na sua área, é o que acaba acontecendo, você trabalhando na sua área, as chances, principalmente da Alemanha, de você conseguir uma cidadania para ficar lá são muito grandes. Então, esse é o grande diferencial do ensino superior, né? Esse pós-visa para você se concentrar no trabalho. E é sempre bom lembrar, tá, Fê? É buscar algo em que realmente você se formou, né? Não é assim, terminei agora o meu curso de pós, eu vou trabalhar no McDonald's para ficar. Não, isso é uma oportunidade que eles estão te dando para você ficar lá no país mesmo. Sim, sim. Digamos assim, enquanto você está nesse tempo todo, você pode trabalhar com o que você quiser, mas realmente, se você quer buscar, além depois desse Job Seeking Visa, aí você conseguir ter uma chance permanente de ficar no país, a maior dica, não é só dica na verdade, né? O faça isso, busque realmente, então, você pegar o que você construiu nesse tempo todo para conseguir entrar na sua área e conseguir uma permanência lá. Exato. E até, Caio, eu tenho até uma pergunta que eu acho que é legal fazer, né? Que muitas pessoas têm essa dúvida. Tem muito network, né? Durante os cursos que vocês fazem, levam workshops, né? Então, realmente, isso é justamente para abrir essas portas, para após terminar esse visto, ter essa oportunidade, né? De estar na área. Exatamente, né? A gente, mais do que ninguém, nós temos todo o interesse do mundo em que nossos estudantes tenham sucesso, né? Até porque os nossos estudantes tendo sucesso, né? Eles são uma excelente vitrine para a nossa escola, né? Então é o que eu costumo brincar de falar que uma mão lava a outra, né? Então, assim, nós temos que, como escola, ser uma escola de excelência e trazer boas experiências, né? E ao mesmo tempo, quando a gente traz isso para o estudante e ele consegue se colocar no mercado de trabalho, né? Ele vai acabar fazendo uma vitrine para ir o Business School, né? Vai mostrar que nós formamos um bom profissional, colocamos pessoas realmente capacitadas, e aí a gente vai fazer sempre essas ligações, sim. Bacana, então abre bem a oportunidade, né, de trabalhar mesmo na área que você estudou, ainda mais a mão de obra na Europa que precisa. Então, esse é um grande diferencial que realmente muita gente, né, não conhece, mas é o que dá aquela diferença mesmo no curso de superior fora, né? É isso. E ó, falando em diferenciais, nos benefícios, né? Então, poxa, tá, vou estudar na Europa. Se eu puder contabilizar agora, fazer um checklist,
o que a gente vai ter de benefícios, né? O que vai ter de retorno sobre esse investimento todo? Qual que é a diferença de eu estudar na Europa e estudar no Brasil? Eu acho que é até legal, né? Vocês que têm bastante experiência nisso, né? Eu sou um mero apresentador aqui, mas vocês podem comentar, acho que um pouco desses pontos que estão aqui na tela para as pessoas, né? Então, Caio, fica à vontade se você quiser explorar isso, Mafê também. Claro, Fer. Eu acredito, a gente está muito acostumado em falar em retorno de investimento e pensar instintivamente em dinheiro, né? Mas eu costumo ressaltar que o dinheiro ele vai ser uma consequência de tudo que você aprende, de tudo que você desenvolve, né? Então, eu acho que antes de falar necessariamente em dinheiro, né, o próprio desenvolvimento de uma experiência internacional, você querendo ficar na Europa ou voltando para o Brasil, ter uma experiência internacional, isso é uma coisa que é muito bem vista pelo mercado de trabalho, vai te enriquecer muito, né? O próprio crescimento cultural, né? Ao estudar na Europa, você tem a oportunidade de estudar com pessoas literalmente do mundo inteiro, que é o que a gente estava comentando antes, né? A Europa, ela continua sendo um grande centro do mundo, então pessoas do mundo inteiro, seja dos Estados Unidos, da América Latina, da Ásia, da África, da onde seja, continuam vindo para cá, que aqui continua sendo, né, um polo. Então você tem esse crescimento também cultural, né, e conhecer as nossas origens, e isso também é muito bem visto. Toda essa questão dos contatos internacionais, né, então isso vai te ajudar a desenvolver contatos, a conhecer empresas, né, saber trabalhar com novas culturas, tá? Questão do desenvolvimento de inglês na U Business School, como nós falamos, por ser uma escola internacional e uma escola presente, né, em 3 países, todos os cursos são ensinados em inglês, tá? Então toda a comunicação oficial é em inglês. Você melhora o seu inglês, mas você tem a oportunidade de desenvolver um outro idioma, né? Então morando em Genebra pode desenvolver o francês, morando aqui em Barcelona pode desenvolver o espanhol, que também é muito importante para o brasileiro que quer voltar para o Brasil, né, e pensa em trabalhar em alguma multinacional, né? O português é falado somente no Brasil, aí na América do Sul, tá? E aí, consequentemente, você tendo todos esses benefícios, né, isso vai se traduzir também em melhores oportunidades, né? Então, se a gente quiser agora, Caio, pô, mas vamos falar de dinheiro, vamos falar em oportunidade de dinheiro, né? Tendo todos esses benefícios, com certeza isso vai se refletir em melhores oportunidades de trabalho, né? Em melhor networking, o que vai te trazer, consequentemente, melhores oportunidades financeiras. Legal. Caio, desculpa, Mafê. Não, Só para imagina, aproveitar pode aqui a falar. deixa sobre o inglês, o Vitor ficou na curiosidade aqui, qual esse nível de inglês que é necessário, então, para entrar nesses cursos? Ele está perguntando se o intermediário avançado já seria suficiente ou se ele precisaria ter uma fluência. Precisa ter um certo grau de fluência, tá? Essa questão do o avançado intermediário, ele fica muito. A gente precisaria efetivamente ter uma prova, tá? Então, por exemplo, ele pode se basear pelo TOEFL ou pelo IELTS, que são provas aí reconhecidas mundialmente, né? Então, porque às vezes ele fala avançado, a gente não sabe exatamente qual que é o nível dele. Então, por exemplo, no IELTS, para fazer o nosso Master ou MBA tem que ter uma pontuação mínima de 6,5, tá? Ou então, no TOEFL, se eu não me engano, é de 89 pontos, tá? Então, esse seria o nível de proficiência exigido para que um estudante consiga acompanhar o curso, até porque, se ele não tiver um nível mínimo, do ponto de vista para o próprio estudante, não vale a pena ele ter todo esse investimento e não aproveitar as aulas. Eu vou aproveitar essa pergunta da Lari até para fazer, que eu acho que deve ser muitas dúvidas, né, dos participantes. Por acaso, nesse tempo assim, né, de pandemia, mudou muita coisa. Então, está aceitando um outro tipo de teste, um Duolingo que você consegue fazer online? Para alguns dos nossos cursos, você me tirou a informação quente aqui.
para alguns de nossos cursos, tá? A partir desse mês, a gente vai começar a aceitar o teste do Duolingo, né? Inclusive, muitas outras universidades já aceitam o Duolingo. E, se eu não me engano, o Duolingo, quando ele sai o resultado, ele sai a equivalência com o IELTS, com o TOEFL, né? Então, ele consegue fazer essa paridade aí com os testes mais conhecidos do meio acadêmico. Então, a gente vai, para alguns cursos que nós temos, nós iremos aceitar sim. Ah, bacana. Ó, notícia de primeira mão, hein? Muito bem, continuamos então aqui. A gente já está chegando meio que no finalzinho, galera, que eu acho que o importante que a gente falou bastante aqui de cenário, o que acontece, como é a vida de estudante, eu acho que vale agora a gente começar a falar um pouco também como tornar tudo isso viável, né? Então, começando pela parte do visto. Mafê, como que é mais essa parte, o que as pessoas têm que ter, porque assim, né, muita gente na Europa viaja com ou um visto de turista ou nem visto, dependendo do país, mas como que funciona para estudar na Europa? Tá. É bem diferente, né, do visto de turista, foi o que você falou, o visto de turista é algo para você, como já disse, turista, né? É a diferença do visto de estudante, tá? Muda de alguns países, só que o geral mesmo, tá? Passaporte válido, com certeza, tá? Isso é super importante. Alguns países pedem um tipo de suporte financeiro, tá? Que você tem que comprovar. Por que eles pedem esse suporte financeiro? É para ter a certeza que, se algo acontece com você no país, né, você tem como se manter sem depender do país. Por isso que é exigido esse suporte financeiro. A carta de aceitação da escola, então, que você está matriculado, que você foi aceito, tá na instituição de ensino, e um seguro-saúde. Tá? Na Europa, o seguro-saúde tem que ter a cobertura de 30 mil euros. Isso também varia, né, de país em relação qual seguro que você pode levar, por isso que a gente está aqui para auxiliar depois todas essas dúvidas, né? Aqui com a Spiebel, mas é isso que precisa para o visto de estudante. Não é um visto difícil, né? A maioria dos países você vai aplicar no próprio país. Eu acredito, até o Caio pode me falar, hoje eu acho que na Espanha você faz aplicação, né? Aqui no país de origem, né? Isso, tanto na Espanha quanto na Suíça, você faz a solicitação do visto no consulado aí no Brasil, né? Então você precisa fazer esse procedimento antes de vir. E na Alemanha, o interessante da Alemanha é que você faz todo esse procedimento uma vez que você chega no país, né? A Alemanha o governo alemão tem um acordo com o governo brasileiro, que os brasileiros, é como se nós fôssemos já pré-aceitos, vamos dizer assim. Então, o estudante ele chega simplesmente com a carta que a universidade emite, né, a carta de aceite final, e aí você faz o procedimento de visto uma vez que você já está em solo alemão. Tá, isso é um grande diferencial né, da Alemanha, e a gente sempre indica para ir com um seguro, né, até fazer todo o processo lá na Alemanha, para pegar o seguro mesmo da Alemanha. Então, não é um visto extremamente burocrático, né? Tendo todas essas etapas, já pode começar a arrumar a malinha. E última etapa, acho que a gente tem que falar um pouquinho, então, como que se aplica, né? Como que a pessoa aplica, já que a gente falou que tem que ter a carta de aceitação e tudo mais, como que eu devo aplicar, então, para uma universidade na Europa? Falando aqui do caso da European University. Mafê, quer puxar essa parte? Primeiro passo, falar com a Spiebel. Nós que fazemos, né, toda essa aplicação, né, junto com o estudante e com a universidade, isso facilita muito, né, o trabalho do estudante, tá? Mas a aplicação, a gente, né, é o meio de campo, justamente com a universidade. O que é muito legal, né? A gente fazer uma análise do perfil do estudante, até para ver o curso que ele quer fazer. Muito legal você ter uma carta de recomendação
Currículo para o bachelor não precisa, mas para mestrado e MBA já é um pouco mais necessário, porque eles querem, né, entender o teu sentido, tua experiência exatamente, né, do que você já fez, o que você trabalhou. O teste de proficiência de inglês, que o Caio, né, comentou um pouquinho antes, que precisa, porque por mais que eu tenha um avançado, mas às vezes aquele avançado não é aquela fluência que você precisa para estar no dia a dia na aula, que é né, que você precisa acompanhar, tá? Então, é super simples, tá, fazer essa aplicação. A gente ajuda em tudo mesmo, é o que eu falo, a gente pega o trabalho para os nossos estudantes não ter, tá? Alguns países vão pedir o certificado de conclusão de curso, né? Se você for fazer uma MBA ou um Master, alguns traduzidos e juramentados. Então, toda essa parte, Fê, que é um pouquinho, né, que depende de alguns cursos, né? Como o Caio falou também, da proficiência no inglês, que algum aceita Duolingo, outro tem que ser o IELTS. Então, pode falar diretamente comigo e com o pessoal da Spibo, que a gente começa a dar todo auxílio nessa aplicação. Muito bom. E, Caio, o que seria essa análise do perfil do candidato? O que a universidade quer saber para ver se assim, ok, é um candidato possível? Porque é diferente de um processo de vestibular, né? Não há esse vestibular para você entrar numa universidade dessa. É muito mais uma análise para entender quem é o estudante. Como que funciona esse processo? Isso. Eu falo, é muito mais uma análise geral, né, do estudante, e não somente números, né? Tanto que tem gente, às vezes, que fala, poxa, mas o meu GPA não é de 3.0, está em 2.8, eu estou automaticamente fora. Não, né? Exatamente por quê? Porque a gente quer analisar o todo, a gente quer analisar, né? Então, vamos pegar o caso de um estudante de MBA, por exemplo, né? A gente quer sim ver como é que foi o desempenho acadêmico passado dele, né? Mas isso não vai condenar ninguém, né? Mas nós queremos entender, né, quais são as experiências dele, o que ele fez nesses últimos anos em termos de trabalho, de experiência, o que ele pode agregar e compartilhar, né, com a EU Business School, com os colegas dele, as cartas de recomendação exatamente para ver, né, o que os antigos gestores, chefes, líderes ou companheiros têm a dizer a respeito dele, que ele pode agregar, né? A dissertação, a personal essay, né? Também ver o que ele mesmo fala dele, né? E o que ele pode agregar para a instituição também, ou então o que ele está disposto a fazer, tá? Então, vai ser sempre, né, a somatória de uma série de documentos que vai determinar se esse aluno vai ser aceito ou não. E aí, até para montar as salas de aulas, né, a gente utiliza esse nível de experiência, tá? Então, vamos supor que, poxa, recebemos uma série de applications de uma galera um pouco mais sênior, né? A gente vai tentar colocar esses caras um pouco mais juntos para que eles tenham uma troca que seja interessante para eles também, ao invés de eu colocar só esses caras com alguns júniors, entendeu? Então, é muito interessante entender o perfil do candidato, né, e ver se ele encaixa também com a nossa proposta de escola. Isso aí. E Caio, quais são as entradas? Quais são os períodos de início de curso da European? Bom, Fer, vamos lá. Falando de Bachelor, né, que seria a graduação normal, nós temos 4 possíveis entradas, tá? Então, nós temos uma entrada em fevereiro, temos uma entrada em junho, uma entrada em agosto e uma entrada em outubro, tá? Então, são 4 intakes que a gente chama. Então, tem 4 possibilidades ao longo do ano, isso é bem interessante aí para os estudantes. Para esse ano ainda dá? Para esse ano ainda dá, tá? Então, Ou seja, corram. para outubro, eu diria que para junho, para quem não tem visto e tudo mais, para junho realmente fica um pouco difícil, tá? Mas se alguém tem cidadania, ainda é possível junho, agosto e outubro. Quem não tem cidadania, eu diria que para outubro tranquilamente.
tá? Falando em Masters e MBAs, como eu tinha comentado anteriormente, nós temos esses cursos nossos são de 1 ano, né? E cada trimestre foi desenvolvido de maneira independente, ou seja, né, o estudante pode iniciar o estudo dele do Master ou do MBA em qualquer um desses trimestres, tá? Então isso também é bem interessante porque dá um pouco mais de flexibilidade pro estudante. O que eu costumo falar, né? O principal semestre e início de datas do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos, é sempre em setembro, outubro, né? Para qual que é a diferença para quem vai fazer um Master ou um MBA? Se você começa em outubro, você faz os 3 trimestres de maneira batida, seguidos, né? E se você começa, por exemplo, normalmente os brasileiros, eles acabam tirando, às vezes, o ano inteiro para fazer isso e tudo mais. Se você começa em janeiro, por exemplo, você faz um trimestre em janeiro, um trimestre começando ali praticamente em abril. Você tem um período de férias europeu, o que para quem pode aproveitar é uma delícia estar aqui na Europa nesse momento. Você pode usar esse período daí para dar uma relaxada depois de 2 trimestres, né? Pode buscar trabalho, pode buscar networking, pode viajar, etc. e tal, e depois finaliza em outubro. Então, o que eu acho mais interessante disso é você dá mais opções e mais flexibilidade para o estudante. Muito bom. Acho que para finalizar, a gente tem que falar um pouquinho assim, como viabilizar um planejamento financeiro para isso, né? Mafê, você que é especialista, você que conversa aí com dezenas de estudantes aí todo mês, fazendo esse processo, ajudando eles a como se planejar para fazer isso acontecer. Para quem quer fazer um curso, uma universidade no exterior, a gente está conversando aqui de se planejar para a Europa. Como começa esse processo, né? Imagino que seja uma das perguntas mais importantes que os estudantes fazem para você. E como que você guia eles nesse processo e as possibilidades financeiras? Com certeza é a mais importante, né? Antes até do curso, que eles já pensam que é muita dificuldade, eu vou ter que pagar muito, gastar muito. Então, isso que é muito bacana, né? A Spibo, ela tem um plano financeiro muito bom mesmo, diferente de qualquer lugar. Então, a gente consegue fazer um planejamento, né? Onde o estudante, ele consegue confortavelmente pagar as suas parcelas antes do embarque. O que é bem legal de curso superior? Você não precisa pagar o curso 100% no Brasil, tá? Muitas universidades até não aceitam 100%, então, normalmente, é o primeiro ano que você paga aqui no Brasil, tá? Com o nosso plano de pagamento da Spibo, então, não fechei, matriculei, fui aceito, pum, já vou pagar. Não. Tá? A gente viabiliza para cada estudante, né? Cada estudante tem um perfil e a Spibo direciona esse perfil, né? Para como fica o melhor formato para aquele estudante poder realizar essa entrada na universidade, né? E estando depois lá na universidade, pagar o próximo ano, seja bacharel ou uma MBA, você já vai ter a possibilidade de trabalhar também lá, o que ajuda muito, né? Eu acho que o Caio pode até falar que ajuda bastante, né, Caio? Você está trabalhando, ganhando na moeda local, ajuda também a pagar essa sua instituição. Então, não é um bicho de 7 cabeças, sei que todo mundo, quando a gente fala de universidade, fala, não é uma comparação que o Caio fez, que é sensacional, que eu uso muito com meus alunos, com as faculdades aqui, se a gente pôr no papel aqui, fica muito mais caro, né, do que lá. Então, a Spibo consegue, sim, estar junto com cada estudante, fazer esse planejamento, fazer toda essa dedicação para quando chegar lá, tranquilamente, trabalhar, pagar o resto e continuar e ganhar na moeda local. Por exemplo, se eu quiser já garantir a minha vaga na entrada, né, no intake de agosto, né, outubro do ano que vem, por exemplo. Eu quero garantir a minha vaga em outubro do ano que vem. Eu já posso fazer uma pré-matrícula e começando a pagar em partes até outubro do ano que vem. Eu não preciso chegar agora para você, Mafê, e falar assim, toma aqui, take my money. Não, é isso que é muito legal, né? Esse planejamento que a gente faz com antecedência, muito bom, justamente para isso, para o estudante
ficar tranquilo na hora de viajar. Então, o primeiro ano está pago, está com dinheiro agora para passagem, né, para acomodação. Então, imagina ele pegar, já pagar tudo de uma vez, fica uma loucura. Então, a gente tem sim essa possibilidade. Eu quero ir mais para frente, mas eu já quero dar o start nesse meu sonho, né? Fazemos toda a aplicação com o Caio, tudo certinho, estudante aprovado, começamos esse pagamento. E melhor, tá, Fê? Você nem precisa pagar fixo. Eu preciso dar 3 mil todo mês. Não, por isso que a gente falou que é extremamente personalizado com a Spibble. Isso é bacana. Eu ganho variado, ganho comissão, ganhei uma bolada, você pode ir mudando isso mês a mês. Outra coisa, né? Tem mês que eu ganhei um bônus, ou o câmbio está menor. Nossa, o câmbio caiu muito. Poxa, eu já quero pagar 4 parcelas porque está valendo super a pena. Então, é bem legal, sim, o modo que a gente faz. Porque é aquilo, né? A gente está aqui para justamente realizar, pegar as pessoas vão. Então, a gente tem que, né, ajudar a fazer isso. Então, pode vir que está tranquilo. Muito bom. Ó, pessoal, vão deixando aqui suas últimas perguntas, que a gente já vai encerrar em breve, mas eu vou puxar. A Lari está aqui, deve estar querendo falar perguntas. Manda bem, Lari. A gente tem algumas aqui, né? O Bruno mandou aqui no Zoom e o Júnior teve uma pergunta bem parecida que foi feita no YouTube, né? Então vou unificar as duas para a gente responder de uma vez só. Eles estão na dúvida do que fazer caso eles queiram mudar de carreira. Se vale a pena ir para a Europa e fazer uma segunda graduação, ou se eles fazem um mestrado na área que eles querem ir. Qual é a melhor forma, se dá para fazer isso? O que você aconselha, Caio ou Mafê? O que vocês acham? Vamos lá. Esse é o tipo de pergunta complexa, né? Porque tudo depende também um pouco para qual tipo de carreira que eles querem mudar. Mas eu estou vendo aqui, ele quer ir para a parte de marketing digital, né? Por sorte, a área de marketing digital hoje é uma área, né, relativamente informal, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? É diferente de um engenheiro, diferente de um médico, onde você tem que assinar uma série de protocolos, né? Você, para trabalhar com vendas, para trabalhar com marketing digital e tudo mais, na teoria, você não precisa nem ter uma formação, vamos dizer assim. Só que é óbvio que ter um estudo e ter uma especialização nesse assunto vai te abrir muitas portas, né? Se você já tem uma graduação, honestamente, eu não te recomendo fazer uma outra graduação. Eu te recomendaria fazer uma especialização, que é um master, tá? Um master ele é visto como uma especialização aqui na Europa, e parte do requisito para você entrar no master é já ter uma graduação, independente de qual seja ela. Então você pode ter uma graduação em história, filosofia, geografia, o que for, e você pode sim ser aprovado para fazer um master com especialização em digital business, por exemplo. E aí então, somando o seu conhecimento em digital business mais os seus estudos, isso vai te credenciar para buscar uma vaga nesse mercado de trabalho, tá? E fora a experiência de gestão, né? E eu acho que isso tem muito a ver com os programas que a IU oferece, né? Universidades semelhantes, que é o seguinte: a gente tem muita busca de pessoas que estão em diversas profissões, mas que se utilizam, por exemplo, de um MBA de negócios para se tornarem melhores gestores nas áreas em que eles atuam, né? Então, independente se você é de marketing, se você é um engenheiro, se você é de relações públicas, enfim, de diversas áreas que você atua, mas você quer se especializar mais em gestão, você trabalha com equipes, você trabalha com projetos, negócios inovadores e tudo mais, é sim uma excelente oportunidade. É um ótimo caminho para você. É um curso, eu estava até conversando com o Caio outro dia, eu falei, cara, eu achava muito bacana, que eu sou uma pessoa muito chata para escolher curso. Eu sou muito, muito chato. E quando eu estava mais em contato com o Caio, que a gente começou a se conhecer melhor e tal, eu achei bem interessante a proposta da IU, principalmente pro MBA deles. Porque eu sou meio contra. Aqui entra uma opinião, né? Uma opinião pro meu caso pessoal, eu sou meio contra como são formulados os MBAs aqui no Brasil. Eu não gosto muito. E é uma fortuna. Os MBAs mais caros, que são uma fortuna, e eu conheço gente que eu já vi apresentação de MBA daqueles ultra tradicionais aqui, que eu não vou citar nomes, mas que, tipo, sei lá, parecia uma apresentação de colégio, assim. Eu falei, não é legal.
não quero isso para mim. Não quero gastar, sei lá, 50 pau num ano no MBA que não vai me trazer isso. Exatamente. Mas só pegando o gancho, né, de quando a gente falou do estudo lá no começo, até da minha experiência pessoal, né, o estudo ele sempre vai ser uma excelente porta de entrada para você iniciar a sua carreira, para você mudar de carreira, né? O estudo é como se ele chancelasse, ele te credenciasse para determinadas funções, né? Então, por exemplo, se você hoje tem zero experiência numa área que você tem interesse, né, o que você gostaria de trabalhar, como é que alguém vai te dar uma oportunidade para você trabalhar com marketing se você não tem experiência com marketing e não tem nem minimamente o preparo acadêmico, o estudo para isso e o network? Então, você fazer o estudo dessa área vai te dar o conteúdo, né, por trás disso, e vai te dar a oportunidade de desenvolver o networking com pessoas dessa área. E aí isso, né, vamos dizer assim, vai te credenciar, né, para assumir cargos nessas áreas e vai fazer com que pessoas, né, empresas estejam muito mais dispostas a te dar uma oportunidade. Muito bueno. Lari, temos Aí, perguntas? só para finalizar, você me desculpa, Lá, claro. marketing digital hoje falta mão de obra Muito. especializada, Sim, né? inclusive Teve na um Spiebel, mande o seu currículo. Eu eu não falei só Vão brincando, para a tá? Alemanha, vão fazer lá fora. Daí voltam e mandam o currículo. Preciso de alguém para receber nossos estudantes lá na Alemanha, então aí está a oportunidade dada. Tá, vamos lá, gente. A Miriam Moura também mandou uma pergunta pelo YouTube com relação ao nível de proficiência. Vocês têm algum curso de Pathway? Caso o aluno não tenha o certificado de proficiência. Nós temos o nosso English Foundation, que seria como um pathway, tá? Esse estudante ele tem que ter um nível mínimo de inglês também, né? Porque imagina que o nosso pathway, né, o nosso English Foundation, ele é um programa de 13 semanas, né? Então, o estudante ele precisa já ter um certo nível de inglês. Nós vamos melhorar esse nível de inglês para ele dar conta de participar do nosso curso, tá? Mas tem essa possibilidade, sim, de fazer um foundation e depois continuar com o curso. Legal. O Júnior, no YouTube, ele queria saber se tem alguma idade máxima para fazer um Master ou um MBA, visando migrar e arrumar um emprego, se tem algum preconceito, alguma coisa, uma idade limite. Não, sendo bem categórico, não existe, por lei, vamos dizer assim, né, nas políticas dos países, não existe nenhuma regra que limite idade para quem vai fazer Master, MBA e afins. Legal. A Marina fez uma pergunta um pouquinho mais pessoal para você, né? Caio, qual foi a sua maior dificuldade profissional na mudança do Brasil para a Europa e qual dificuldade você enxerga para um estudante que deseja criar uma carreira por lá? Olha, pensando bem, assim, dificuldade profissional, eu já estava muito acostumado a lidar com ambientes internacionais, né? Eu tive essas experiências mais jovem, né? Eu já tinha morado 2 vezes aqui na Europa e trabalhado com equipes internacionais. Então, assim, dificuldade profissional em si, não tive grandes dificuldades. O que eu acho que assim foi mais difícil e frustrante mesmo foi o que eu compartilhei com vocês de muitas vezes ser visto no início como um aventureiro e ver escapar boas oportunidades, né? Não porque eu não tinha capacidade, e sim porque as pessoas talvez não acreditavam tanto em mim, né? Assim, não acreditavam tanto no, tá, esse cara vai ficar aqui, não vai ficar aqui, eu vou investir nele, eu vou dar treinamento, né? Até ele se adaptar, começar, será que ele vai ficar? Então, é muito ruim quando você tem a sua certeza, mas as pessoas não têm essa certeza de você. Então, acho que isso foi um pouco decepcionante no começo, né? Que eu acredito que
com o período de estudo e tudo mais, vocês acabem não passando por isso dessa maneira. É porque eu acho que quando você está no período de estudo, né, o empregador ele já vê, você está investindo em você, né? Você está investindo naquilo que realmente você quer fazer. Então, para os olhos do empregador, já é um ponto super positivo, é algo que ele quer, algo que ele está buscando, vai agregar para mim, né? Que é isso que os países da Europa eles estão buscando. Pessoas que agreguem, né? Eles querem agregar para nós, mas nós também temos que agregar para eles. Então, acho que isso que você falou faz total sentido, né? Quando você é estudante, é um diferente, né? Eu acho que as oportunidades de emprego até sejam mais diferentes, né? Exatamente. Legal. E temos mais duas perguntas. Uma é da Ellen Cristine. Ela quer saber se chegando na Europa durante a pandemia precisa cumprir quarentena. Como está esse processo? Tá. Isso depende muito da legislação local de cada país, tá? Então, assim, é muito difícil eu falar como Europa, como um todo. Então, por exemplo, se eu não me engano, a Alemanha, nesse exato momento, você é obrigado, sim, a cumprir as 2 semaninhas de quarentena, tá? Nesse exato momento, na Espanha, até o final desse mês, eles não estão aceitando brasileiro. Então, isso é uma coisa um pouco chata aí pra gente, mas devido às cepas que estavam no Brasil e tudo mais, até o dia 30 de maio eles colocaram um bloqueio contra brasileiros, a não ser que você realmente more aqui, e aí você tem o documento de que você mora aqui e tudo mais, então daí você pode entrar. Então, assim, isso está variando muito de acordo com cada país, tá? Eu não tenho como falar isso na Europa inteira. Então, tem países hoje que não estão aceitando brasileiro, tem países que aceitam, aceitam só com PCR, tem países que aceitam com PCR e quarentena. Ellen, você pode mandar um e-mail para a gente, aí a gente pode verificar o seu caso especificamente para o país que você deseja ir, aí a gente consegue dar uma consultoria mais específica e te dar uma resposta mais clara. E até é importante falar que essas informações têm sido atualizadas com muita rapidez, né? Não preciso nem Semanalmente, falar às vezes. as notícias vão voando. Então é uma coisa que se você perguntar agora e perguntar daqui a um mês, vai ser diferente. Exato. E a nossa última pergunta da noite, de alguém que não se identificou, mas beleza. A pessoa quer saber como funciona em caso que ela queira ir para a Europa e ela tem uma esposa e ela quer saber como funciona a esposa. Ela pode ir junto? Como funciona ir para a Europa com a família? Pode Certo. trabalhar? Normalmente, quem é casado, né, ele pode tirar o visto para a esposa também vir acompanhar. É óbvio que ele tem que entregar todas as provas, vamos dizer assim, né? Mas isso também pode alterar um pouco de acordo de país para país. Então, normalmente, quem, quem vem para estudo e traz a esposa, né, ou o esposo, normalmente não tem a permissão para trabalhar também, tá? Então é uma situação que fica um pouquinho mais complicada. Se essa pessoa vem direto com visto de trabalho, né, o cônjuge normalmente consegue também o visto de trabalho para poder trabalhar. Então, nesses casos, né, o meu aconselhamento, o meu conselho seria realmente ver exatamente a legislação do país, tudo certinho, para daí tomar uma decisão. Da Alemanha, né, é um país que abre, sim, para o partner, né, se ele estiver estudando um curso superior, isso é muito importante de falar, né, eu vou estudar um alemão lá, não, você não pode levar partner, agora se você está fazendo um curso superior, pode sim levar partner, esse partner pode trabalhar, e a partir de 2 anos de idade, o filho pode também estudar em escola lá, paga preço tipo em torno de 23 dólares, 23 euros, desculpa, o mês. Então foi, Caio falou, muda muito, né, de país. Então para ele também pode mandar um e-mail para nós, explicar para onde ele quer ir, o curso, né, também que ele quer fazer é importante para a gente ver se está dentro disso, que a gente faz essa consultoria para ele também.
Legal. Se alguém mais tiver qualquer dúvida e não puder mandar agora ou tiver com vergonha, não tem problema. O Fernando ele mandou aqui no chat o e-mail da Mafê. É só mandar um e-mail para ela. Rapidinho a gente te atende e tira todas as suas dúvidas, tá? E aí a gente pode fazer uma consultoria também mais personalizada e entender melhor o seu caso. Inclusive, estou deixando o contato do Caio também aqui nos nossos comentários. Caio, confirmando, seu e-mail é c.limoli@euruni.edu, correto? Exatamente. Já decorei de tantos e-mails que tem que te mandar. Mas bom, pessoal, a gente está encerrando aqui nosso workshop hoje. Para vocês saberem, eu vou estar mandando amanhã, a gente vai mandar essa apresentação aqui que eu passei, para vocês terem todos os materiais. Nela, inclusive, a gente está deixando alguns links para vocês aqui úteis, depois para vocês lerem mais sobre o assunto de materiais que a gente já tem divulgado há um certo tempo, sobre estudar na Europa, sobre European University. Então tem alguns artigos aqui falando sobre MBA, falando sobre caminhos e oportunidades, passo a passo para você estudar na Europa, carreira. A gente tem um vídeo, é uma entrevista que eu gravei com o Caio para falar bastante dessa experiência dele na Europa, que foi bem legal, que a gente gravou no YouTube, e também alguns sites interessantes para vocês darem uma olhadinha aqui, que é o site da European, o projeto Learning from Leaders deles, a EO Experience. É muito legal para vocês verem como é que é a vida no campus, como é que é a vida nas cidades e tudo mais. E claro, né, o site da Spiebel também, se vocês quiserem ver todos os nossos serviços, ver o que a gente faz, nossas besteiras e tudo mais. E também nos próximos slides vocês podem já clicar para acompanhar a gente nos nossos podcasts de intercâmbio e carreira, o nosso YouTube, que tem um monte de vídeo, como eu disse, a entrevista que eu fiz com o Caio. E claro, o nosso blog. Dá uma olhadinha lá, a gente tem material pra caramba. E se tudo der certo, a gente vai multiplicar por 10, por 20, por 100 esse tipo de conteúdo que a gente produz, que é justamente para dar informação para vocês. Lembrando, tá? Nada do que a gente fizer para vocês vai ter custo, nem esses eventos, workshops, a feira de intercâmbio que a gente acabou de realizar no mês passado, nem qualquer consulta que você for fazer com a gente. É diferente de você consultar um mentor educacional do whatever, que vai te cobrar uma fortuna por isso. Nossos serviços não são pagos, você não paga nada para aplicar para uma universidade para a gente, e a gente quer ajudar vocês, assim como o Caio, assim como a Mafê, a Lari, eu, nosso time. Entre em contato, a gente deixou aqui nos comentários os e-mails, mas vocês também receberam, né, o convite diretamente ou no e-mail de vocês ou no WhatsApp de algum consultor que vocês já têm contato. Lembrem de falar com a gente. Últimas mensagens, Mafê, deixa a sua visão de vida para as pessoas. Minha visão é já estou indo para a Europa também, viu? Queria agradecer bastante quem participou, foi ótimo. Obrigada, Caio. Aí já são 1h praticamente. 2. 2h, então não vamos mais tomar o tempo, né? Já está tarde, mas você está na Europa, então não pode reclamar muito, né? Mas foi muito bacana essa troca, né, de experiências que a gente faz. Isso é muito legal da Spiebel, trazer sempre, né, um conhecimento diferente. Estamos à disposição, é um start muito, muito bom para a tua carreira, currículo, seja ficar, voltar, um grande diferencial. E conte com a Spiebel, com o Caio, com todo mundo, que a gente está sempre à disposição. Tá mudo, Fê? Olá, eu nunca cometo essa gafe, eu sempre zoo todo mundo que comete. Caio, deixa suas últimas mensagens então para o pessoal, suas últimas dicas ou o que mais você quiser compartilhar. Show! Antes de tudo, agradecer quem esteve presente, agradecer vocês pela oportunidade, né? Só queria reiterar que a Europa continua sendo um mundo de oportunidades, é uma mistura do velho com o novo, né? Então tem muita coisa cultural muito interessante, tem disruptura, coisas tecnológicas. Então, para quem gosta muito dessa parte histórica, com novas tecnologias, também com empresas muito tradicionais, né? Vide muitas aí que estão nas nossas vidas no dia a dia, tá? Vem conversar com a gente, conversa com a Spiebel, pede para falar com a EU Business School, a gente conversa, eu compartilho meus conhecimentos e vem para a Europa. É isso aí. Lari,
seus últimos... Quero agradecer a todo mundo que participou do workshop. Quem está assistindo a gente no futuro, né, que não conseguiu acompanhar a gente ao vivo, não tem problema, vocês podem mandar um e-mail para a gente pelo contato@spibo.com.br. Vou deixar no chat tanto do Zoom quanto do YouTube, já está aí para vocês. Então, vocês podem mandar um e-mail, tirar suas dúvidas, podem agendar uma consulta com o Caio e com a Mafê. A gente pode fazer tudo isso para vocês, tá? Então, só manda um oi para a gente por e-mail. Se vocês quiserem também só receber esse material que a gente fez durante a apresentação, manda um e-mail para a gente também, que a gente manda sem custo nenhum, só para vocês poderem seguir aí, se guiar no caminho da Europa. Beleza? Valeu, galera! É isso aí. Por último, agradeço a esse time maravilhoso que ficou até tarde aqui fazendo o workshop, principalmente ao Caio, que tá super cedo aí, 2 da manhã, já dá para emendar o café da manhã. Tá doido. E a todo mundo que assistiu, contem com a gente, tá? Para qualquer coisa, qualquer destino, qualquer dúvida, quer saber como é que tá o tempo amanhã, se você deve vestir um casaco ou não, manda uma mensagem pra gente aí que a gente pode te ajudar com tudo, beleza? Então, ó, muito boa noite para todo mundo e boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, um abração. Tchau, obrigada.